Eu não consigo nem começar esse programa direito porque a minha pressão subiu a um nível que daqui a pouco eu vou ter que pedir o boné e ir pro hospital. Mas eu não vou, porque eu tenho que falar desse assalto à mão armada que aconteceu nesse jogo da Argentina contra Cabo Verde. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, que coisa nojenta. A gente tá aqui para falar de futebol, para falar de esporte, para exaltar quem joga bola, mas quando a arbitragem entra em campo para decidir quem tem que ganhar, aí o futebol acaba, o esporte vira uma peça de teatro mal ensaiada e a gente vira palhaço, o torcedor vira otário. Vocês viram aquilo? O Cabo Verde, um time que eu nem sabia onde ficava no mapa até uns dias atrás, chega lá com uma humildade, com uma raça, com um vigor físico que dá gosto de ver, joga de igual para igual com esses campeões do mundo que se acham donos da bola, e o que eles recebem em troca? Um roubo descarado, uma arbitragem que mais parecia o 12º jogador da Argentina. Ou melhor, o primeiro, porque hoje a Argentina jogou com 12 em campo e ainda assim passou sufoco. É inacreditável, diga-se de passagem, como é que pode um juiz, um profissional, uma pessoa que deveria ser a autoridade máxima, chegar num momento decisivo e apitar contra o óbvio, apitar contra a lógica, apitar para favorecer quem tem camisa pesada. E o Vozinha, o Vozinha, que monstro sagrado, que goleiro maravilhoso. O cara fechou o gol, fez defesa de todo tipo, espalmou bolas impossíveis e o prêmio que ele recebe é ver o sonho do país dele ser destruído por uma canetada de quem não sabe nem o que é uma regra de impedimento. É de chorar, rapaz, é de dar ódio. Você vê o Messi, aquele jogador que se acha o rei das Copas porque ganhou uma Copa, fazendo falta por trás, quase quebrando a perna do adversário, e o juiz? O juiz dá um sorriso, dá um tapinha nas costas como se fosse um colega de balada. É uma vergonha, é um tapa na cara do torcedor cabo-verdiano, é um tapa na cara do futebol mundial. E o presidente da FIFA ainda vem a público falar que sofreu pela Argentina? Você tá de brincadeira, Infantino? O senhor é o presidente de todo mundo ou é o chefe da torcida organizada da AFA? Que falta de decoro, que coisa horrorosa. O senhor tinha que pedir desculpas pro povo de Cabo Verde, pro mundo inteiro que viu essa patifaria. E a torcida da Argentina? Essa torcida insuportável. Os caras não sabem ganhar, não sabem perder, não sabem nem se comportar como seres humanos. Racismo, injúria, xingamento, tudo o que tem de pior no ser humano, essa gente joga pra fora e acha que tá tudo bem, acha que tá na lei. Até o Speed, o garoto lá, sofreu racismo e eles continuam aí de peito estufado, como se fossem os donos da verdade. Respeita o Cabo Verde, rapaz. Respeita a história que esses caras fizeram. Eles jogaram por amor, eles jogaram com raça. Eles fizeram o que a Argentina não conseguiu fazer na bola, que foi ganhar o respeito de todo mundo sem precisar de um juiz do lado. Agora, sabe o que isso me lembra, Veloso? Me lembra uma vez que eu fui jogar uma pelada lá na roça, num campo que era mais terra e pedra do que grama. E tinha um cidadão lá, o seu Juvenal, que era dono da única bola da região. A regra era clara. Quem era dono da bola apitava o jogo, fazia o gol, decidia quem era a falta e se a gente quisesse reclamar, ele ia embora e levava a bola. Acabava a diversão de todo mundo. E o seu Juvenal era assim, igualzinho a esse juiz de hoje. A gente ganhava dele de 5-0, ele ia lá e marcava um pênalti porque dizia que a bola bateu na mão do ar que estava passando ali perto. E a gente ficava como? Com cara de tacho, olhando pro nada, porque ele era o dono da bola. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Nada. Mas eu quis contar porque o programa é meu e eu me lembrei dessa injustiça que é igualzinha a essa que a gente viu hoje com a seleção de Cabo Verde. É uma falta de vergonha, é um bando de ruela que não sabe o que é dignidade. O Cuti Romero, que zagueiro metido a besta, faz uma falta que se fosse num jogo comum era vermelho direto, era cadeia, era multa, era banimento. E o juiz dá uma amarela pro Cabo Verde para compensar. É rir para não chorar, garotinho. É brincadeira. E você, Veloso, que tá aí com essa cara de quem comeu e não gostou, você que foi goleiro, você sabe o que o Vozinha tá passando. O cara faz 7 defesas milagrosas, ele tá lá suado, focado, o cara tá vivendo o momento da vida dele e toma um gol contra no final, uma infelicidade, uma bola que desvia no defensor, é pra acabar com o psicológico de qualquer um.
E o narrador, aquele lá que quer ganhar prêmio de melhor do mundo por falar bonito, o cara aplaudindo o roubo. Você tem que ter vergonha na cara, rapaz. O seu trabalho é narrar o jogo, é contar a história, não é ser assessor de imprensa da arbitragem, é uma palhaçada, um show de horrores. Eu não aguento mais ver o futebol ser decidido em sala de VAR, ser decidido por gente que não tem a menor noção de jogo, de disputa, de raça. O que o Cabo Verde fez hoje foi histórico. Eles são gigantes, saíram de cabeça erguida, saíram aplaudidos por quem entende de verdade, por quem gosta do esporte. E a Argentina saiu com a classificação, mas saiu sem honra, sem moral, sem o respeito que eles tanto gritam que tem. Eles vão chegar longe? Vão, porque o sistema gosta de grandes, o sistema gosta de dinheiro, o sistema gosta de quem vende camisa, mas a alma do futebol, essa eles perderam faz tempo. E o Scaloni, que é um cara até gente boa, teve que vir na entrevista admitir que o Cabo Verde foi gigante. Ele sabe, ele viu, ele sentiu o peso do campo. Ele sabe que se não fosse o apito amigo, a história tinha sido outra. O Cabo Verde tinha avançado e eles estavam voltando para Buenos Aires para comer churrasco e chorar as pitangas. É, garotinho, o futebol tá cada dia mais difícil para quem é pequeno, mas o pequeno, quando joga com amor, quando joga com vontade, ele se torna gigante. E o grande, quando precisa de ajuda para vencer o pequeno, ele se torna o quê? Pequeno, minúsculo, um rato de vestiário. Parou com a palhaçada, hein, garotinho? Eu tô aqui para falar a verdade, doa a quem doer, seja para quem for. E para você aí que tá me assistindo, que tá deitado no sofá, com esse dedo fedendo que tava coçando o caneco, limpa esse dedo na calça, curte o vídeo, se inscreve no canal, faz a sua parte, porque aqui tem resenha de verdade. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente fala a real mesmo. Assista os nossos vídeos completos, se informe, debata, mas não aceita essa palhaçada de arbitragem não, porque se a gente aceita hoje, amanhã é com o nosso time, amanhã é com o nosso brasileiro, e aí eu quero ver quem vai chorar. Sabe o que me dá raiva, Veloso? É ver esse bando de especialista de ar-condicionado que nunca botou uma chuteira, que nunca levou um pisão na unha do dedo, vindo aqui na televisão dizer que a arbitragem seguiu o protocolo. Que protocolo? O protocolo do bolso cheio? O protocolo de proteger a marca argentina para vender mais camisa? Isso não é protocolo, isso é falta de caráter, é um absurdo que a gente está vivendo. O futebol sul-americano, que já foi referência de raça, de técnica, de botar o pé onde a boca não vai, hoje está refém dessa frescura europeia, dessa modernidade que não serve para nada, a não ser para anular gol de placa por causa de um bico de chuteira. O Vozinha, meu parceiro, você foi o gigante da rodada. Você lavou a alma de todo mundo que gosta de ver o injustiçado dar um baile na arrogância. Enquanto tiverem esses pés de rato na arbitragem, enquanto tiverem esses cabeça de lâmpada decidindo o jogo no ar-condicionado, o futebol vai morrendo aos poucos, perdendo a graça, perdendo a essência. E não adianta vir com papo furado, com estatística de posse de bola, porque posse de bola não ganha jogo. O que ganha jogo é vergonha na cara. E isso faltou para todo mundo que participou desse circo hoje. Ô Veloso, você que jogou muito, você que conhece o vestiário, o que a gente faz com um juiz que marca uma falta inexistente para salvar o astro num momento de sufoco? A gente faz o quê? Bota ele para apitar jogo de botão no recreio, porque é só o que ele merece. O cara é tão limitado que se deixar ele sozinho numa sala, ele é capaz de marcar impedimento contra o espelho. É inacreditável. É um bando de ruela, um bando de zóio da goiaba que entra em campo achando que é o dono do espetáculo. O espetáculo é dos jogadores, o espetáculo é de quem corre, de quem sua a camisa, de quem divide a bola com a alma. Não é de quem tem um apito na mão e uma intenção obscura no coração. Vamos dar nome aos bois. A Argentina teve medo. Sim, teve medo. O time campeão mundial, com o melhor do mundo, com um jogador que vale o PIB de um país pequeno, teve medo de um time que nem tradição tinha. E aí, para não passar o vexame de ser eliminado, para não ter que explicar para o povo deles que perderam para o Cabo Verde, o que fazem? Chamam o amigo de preto para dar um empurrãozinho. É a velha história. O time pequeno que precisa da muleta para conseguir caminhar. E não venham me dizer que é choro, que é despeito, porque quem viu o jogo, quem tem 2 olhos na cara e um pingo de noção de justiça, sabe que o que aconteceu ali foi um crime contra o futebol.
É um dia triste, um dia de luto para quem ama a bola rolando, mas é um dia de orgulho para Cabo Verde, que mostrou para o mundo que o dinheiro compra muita coisa, mas não compra a alma de um povo guerreiro. Fiquem com Deus, um abraço para o povo de Cabo Verde. Vocês foram gigantes, vocês foram heróis. E vai Corinthians! Parou com a palhaçada, hein, garotinho?